torcedor nesse momento que está bastante chateado com o Paraná segue sem vencer na competição. Boa noite. Boa noite. Eu acho que o Paraná, desculpa minha voz aí, porque outro, né? Perdi um pouquinho da voz, mas acho que dá para escutar. Eu acho que o Paraná está vivendo um momento de situações que vai saindo fora do controle no sentido esportivo da comissão técnica para reger as coisas, né? Eu chego para fazer um trabalho, não podemos levar os jogadores para o campo, porque é um processo de recuperação, então vai na base da conversa, na base do vídeo, vai ser assim com o Rio Branco também. Amanhã não temos condições de trabalhar pela questão física, sexta-feira tem o processo de viagem, então, e recuperação dos atletas, temos que ter esse controle, senão não aguenta o jogo logo no sábado, né? Os treinadores são repetitivos, mas é um calendário muito ingrato para quem precisa e necessita dos trabalhos dentro do campo. E vejo que essa dificuldade aí trazendo para o campo aconteceu muito no primeiro tempo, porque a gente tentou, dentro de um desenho tático, desenvolver com a fala com os atletas, e ela não surgiu da melhor maneira como nós gostaríamos, né? É um pouco normal, porque quando você não se trabalha, vai um pouquinho na conversa, e quando não dá certo, você tenta ajustar já de acordo com o time adversário vinha fazendo, no vestiário você tentar ajustar algumas situações. Eu acho que, de certa forma, ajustamos isso, com mais volume de jogo, em relação a nós mesmos do primeiro tempo, com situações para fazer mais um gol também. Tiramos um meio, colocamos 2 atacantes justamente para tentar segurar esse volante do Cascavel junto aos zagueiros. A orientação era a gente tentar apostar um pouquinho na bola parada e os cruzamentos, já que tínhamos 2 atacantes dentro da área. Eu acho que de certa forma isso aconteceu. Os jogadores não se pouparam em nenhum momento, tanto é que as saídas foram por um cansaço já natural dos últimos jogos também. E quando você monta a equipe, no aquecimento o Xuxa acaba sentindo já uma dor muscular, o Ivo não consegue nem entrar, porque também já vem de uma dor que impossibilita ele de entrar jogando, e depois quando precisou ele estava inseguro. Então essas situações vêm se acumulando um pouco dentro do dia a dia aqui, e eu estou pegando agora poucos dias entendendo melhor esse processo, que vai dificultando literalmente o trabalho do treinador. Mas eu não posso ficar me amparando nas desculpas, eu tenho que buscar as alternativas, né? Eu falei para os jogadores dentro do vestiário, para a gente ficar com a imagem do segundo tempo, de superação, de alternativas de gols que a gente buscou. É um pouquinho arriscado às vezes no contra-ataque do adversário, mas é o risco que a gente tem que correr. Mas eu acho que a gente teve pelo menos alguns momentos, lampejos de situações para a gente fazer, tocou em gol, que não entrou. Porém, talvez essa atmosfera pesada que está acontecendo, mas a gente tem que reverter de alguma maneira. E trabalhando, né? Eu acho que não faltou disposição para os atletas, não faltou empenho, muito pelo contrário. Em algum momento faltou um pouquinho de capricho, falta um pouquinho de capricho no passe, falta capricho no chute, mas como eu falei, a falta de tempo ela é inevitável e ela é para todos, mas como a gente está na zona de rebaixamento, a gente tem que acelerar esse processo e a gente vai tentar buscar isso durante os dias. Jacob, tudo bem? Boa noite. É inevitável falar sobre o assunto das mudanças, das alterações. Certo. O que aconteceu, né? Eu confesso que nunca tinha visto, o que aconteceu ali para que fossem feitas 6 alterações no jogo, passando uma alteração do limite? Geralmente, o protocolo, como é que acontece, o delegado, o quarto árbitro do jogo, entrega os papéis para você, para a comissão técnica, né? E a gente sempre faz as substituições de acordo com os papéis que nós temos. E foram passados 6 papéis para nós, e nós temos a nossa responsabilidade, e tem a responsabilidade por parte também da arbitragem no modo geral, né? Junto com o delegado. A gente fazendo substituições, quando eu faço 1, 2, já pergunto, temos quantos papéis, temos quantas substituições, e a contagem era de acordo com os papéis. Como a gente tinha esse número 6, e ele não vem 1 em 1, já vem tudo grudado, então a gente tinha esse número, e não se adentrou, não quero tirar a nossa responsabilidade, volto a dizer, calor do jogo e tudo mais, mas devido a esse número a mais de papel, a gente acabou fazendo e executando essa operação.
Tiago, boa noite. Rafael Hatman, da rádio MRIs. Queria perguntar, no primeiro tempo o Cascavel segurou, o Paraná quase não conseguiu ver uma chance. O segundo tempo foi mais ofensivo, teve até uma evolução comparado ao jogo do Londrina. O que falta para o Paraná voltar a marcar o gol que não vem desde a segunda rodada contra o Operário? Essas análises para mim ela é importante porque, por exemplo, a gente teve um pouquinho de dificuldade realmente no primeiro tempo, para não ser repetitivo. Já falei que a gente, sem treinar, é difícil se consolidar uma situação com os atletas e a gente teve essa dificuldade realmente no primeiro tempo. Mas no intervalo, já identificando como é que o Cascavel estava vindo, a gente fez as nossas alterações e eu acho que aí proporcionou realmente algumas possibilidades de gol, volume de jogo que era importante e alternativas. O gol vem e necessita um pouquinho de capricho, acertar o gol, um arremate simples às vezes, e é o que eu falo com os jogadores primeiro, tentar acertar o gol, para transferir essa possibilidade para o goleiro, e aí conforme for o desenvolver da jogada, a gente entender se tinha que fazer o gol ou não, e eu acho que aconteceu essas situações, né? A gente criou essa esperança no segundo tempo, por isso que eu falei para os atletas, para a gente ficar mais com essa imagem e entendimento, e aos poucos, com o tempo que eu tenho, tentar elaborar essa situação para os atletas na sexta-feira principalmente, mas entender como é que pode ser o jogo do Rio Branco, que hoje perdeu, e dentro de casa vai querer fazer seu volume, a gente arrumar nossa estratégia agora, e quando acontecer as chances, a gente matar de vez a situação do gol, que incomoda você não vencer, incomoda as chances aparecer e você não concluir. Então é um pouquinho de capricho, um pouquinho de tranquilidade. É difícil falar assim que o jogador está um pouquinho ansioso, um pouquinho pressionado, um pouquinho até mesmo nervoso, porque a gente é profissional, e eu falei isso para eles, nós temos que matar essas situações no peito e tentar levar com um pouquinho mais de sabedoria, mas a gente sabe que não é fácil para alguns. Tiago, boa noite. Outra situação inevitável de perguntar e que está irritando bastante a torcida é a questão das lesões. Todo jogo do Paraná tem atleta que sai lesionado. Hoje teve o Gustavo Xuxa, o Rush sai sentindo, o Lucas Ian, o Kevin. Você tem como dizer para a torcida o porquê de tantas lesões no Paraná Clube nesse início de temporada? Isso se trata do trabalho feito anterior, e eu não vou entrar nessa esfera porque devo ser muito antiético, então provavelmente vocês que são da bola sabem mais ou menos o porquê, vocês podem comentar, eu não vou entrar nessa esfera porque eu não vou ficar falando de outro trabalho. Tiago. Boa noite, Tiago. Por onde você foi capitão, líder de vestiário, eu queria que você falasse como está o vestiário nesse momento desses atletas. Como trabalhar o mental desses jogadores pensando nessas 5 rodadas finais, pensando agora também no jogo do Rio Branco. Não é fácil. Não é fácil. Essa sensação, por exemplo, de não vencer ainda no campeonato com 5 rodadas, principalmente jogando em casa, e você entendendo que tem uma rodada a menos que alguns times, isso era primordial para você avançar na tabela. É lógico que é um pouco de desapontamento, um pouco de tristeza, é natural, e tem que ter esse sentimento mesmo. O jogador, quando ele joga no alto nível, tem que ter essa sensação, mas cabe a nós, como a gente falou, digerir isso hoje ainda, porque estamos no calor do jogo, mas a partir de amanhã já focar o Rio Branco com os vídeos e análises que nós vamos fazer, levantar o astral deles, é o que eu passo para eles dentro do meu trabalho, né? Quando eu tenho esse tempo e agora eles estão me conhecendo mais. Isso individualmente, o jogador tem que estar preparado para as ações. Às vezes dentro do futebol você não vai ter esse tempo para tratar eles como nenê, passar a mão na cabeça e dizer que está tudo bem e vamos reagir. Isso individualmente tem que vir deles. Eles provavelmente se inspiram em alguém. E eles têm que fazer por onde também buscar esse tipo de reação, esse tipo de ação. Hoje na minha preleção toquei muito na questão da torcida, principalmente pelo ano passado, e eles entenderam muito bem como já foi aqui na Vila Capanema e o que o torcedor foi fazendo no sentido de cobrança, que a gente joga por muita gente, a gente joga por muitas famílias, por muita criança que buscou a sua primeira felicidade com o clube ano passado e tudo mais, e a gente não pode deixar acontecer isso de novo na história do clube. E o Paraná é um clube grande. Quem joga em clube grande tem que absorver a pressão, quem joga em clube grande tem que assumir as responsabilidades, ninguém individualmente pode fugir disso, e você sabe identificar isso dentro do time. Eu, já identificando situações, não só isso como outras, aí cabe a mim, dentro das possibilidades que eu tenho, reverter. A minha situação não é fraca, a minha situação não. A
situação do Paraná ela não é fácil para a sequência. O número de lesões é enorme. Você praticamente perde metade do elenco com lesões. Perdemos o GG, que fez uma baita partida hoje, pelo cartão amarelo. O Diego Tavares hoje entrou praticamente no sacrifício, porque ele vem de uma lesão que, se fosse numa normalidade, ele não poderia jogar. E eu passei isso para os atletas, que dentro do sacrifício consciente a gente tem que ir, porque cada jogo é uma decisão. Dentro desse sentido, outros atletas também, o Riquelme muito cansado pela seleção de jogos, e ele é muito utilizado. Então, estou pegando um exemplo de alguns jogadores, mas agora, para montar a equipe para sábado, a gente vai ter muitos problemas de novo. E eu tenho que trazer quem vai para o jogo, que é o que a gente vai ter de melhor daí, dentro de uma situação complicada, mobilizar novamente, armar um sistema tático, que talvez não seja o que eu quero, mas é o que vai ser necessário, e enfrentar os problemas que vêm pela frente. Em relação a esses jogadores, você tem a esperança de contar com alguém para esse jogo de sábado contra o Rio Branco? E em relação aos reforços, quando que eles vão poder estrear? Mais um complicador, né? Você buscar reforços para jogar 5 ou 4 partidas que vai vir pela frente, porque dependendo da demora, pode jogar até 4 partidas. E entender se estava em atividade, se não estava. É natural que a torcida cobra e tem que cobrar contratações. Eu só quero mostrar a dificuldade no mercado como seria, porque quem está jogando de titular nos seus times não vai vir. E os que estão na reserva são as opções que nós temos, e mesmo assim convencê-los para 5 ou 4 partidas fica mais difícil. Mas provavelmente amanhã ou sexta-feira, a gente deve trazer 2 ou 3 jogadores que já estávamos viabilizando dentro do cenário do mercado, para a gente ter elenco, para montar time, para ter reserva, pelo número de lesões, pelos cartões, como eu falei antes. E eu não posso ficar lamentando isso. Mas a gente está procurando dentro do mercado o que é possível, para a gente pelo menos ter opções dentro do banco para a gente utilizar no jogo.